seguir. Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Execute. Pensou em imóvel? Pense Execute. Construtora Sideral. Compromisso com a qualidade de vida. Ecomax. Fazer bem feito é da nossa natureza. Hoje, quarta-feira, 18 de março, mais um programa Master Imóveis e, claro, aqui na nossa TV Master, canal 20 da NET, ou se você preferir, também pode assistir pela internet no www.tvmaster.tv e acompanhe tudo nas nossas redes sociais, no Instagram, @masterimóveis, e no Facebook, nossa fanpage Master Imóveis. Hoje vamos falar de um tema bastante polêmico, mas que afeta a vida do Brasil na economia. O mercado imobiliário reduz preços e facilita a negociação. E quem está aqui? O Irenaldo Quitães, empresário, proprietário da Ibérica Construtora, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil e também ex-presidente com muita competência do Sinduscom João Pessoa. Boa noite, Irenaldo, muito obrigado pela presença. Boa noite, Rômulo, boa noite, prezado assinante da TV Master, é um prazer estar aqui novamente. Estou virando sócio do seu programa. Na verdade, Irenaldo, nós tivemos um ano de 2014 que todos nós sabemos que por algum motivo ou outro, o mercado imobiliário ele teve um arrefecimento um pouco, vamos dizer assim, moderado. Mas esse ano 2015 a gente começou a trabalhar, muitos negócios, o mercado vendo muitas situações, e eu lhe pergunto aqui, esse ano é um bom ano para se investir em imóveis, esse ano como o mercado da construção civil nacional e chegando até a Paraíba está se comportando? Rômulo, o investimento imobiliário é sempre um grande investimento, né? Existe uma tradição muito forte no nosso país pela opção, né, das pessoas, das famílias, pelo investimento no bem de raiz, que é o imóvel, sobretudo em períodos de turbulência econômica. A gente percebe, existem estudos demonstrando isso de forma muito clara, que quanto maior é a insegurança econômica, quanto mais dúvidas tem o investidor e o consumidor em relação ao poder de compra, à manutenção do poder de compra da moeda, mais o imóvel surge como uma opção importante no portfólio de investimentos das famílias. E nós acreditamos que isso está acontecendo exatamente nesse momento. As pessoas têm muita preocupação com a crise econômica que se avizinha, há uma crise política também que contribui fortemente com essa sensação de insegurança, e a gente tem percebido que o investidor imobiliário está assim, fazendo a opção, está sacando da poupança, está sacando das aplicações para adquirir o imóvel, que é um bem de raiz e que a gente sabe que, apesar dos ciclos, né, apesar em determinados momentos haver alguma valorização maior e em outros haver uma desvalorização, a gente sabe que na média dos últimos 20 anos, por exemplo, nenhuma aplicação bateu a valorização dos imóveis. Não é apenas no Brasil, não, é no mundo todo. O imóvel é um grande investimento no mundo inteiro. No Brasil, em especial, por conta justamente da carência imobiliária. Além de valorizar, você pode utilizar para diversificações de negócios, principalmente no mercado de locação. Claro, sem dúvida. As possibilidades que existem em relação ao imóvel, o investimento se faz do tripé segurança, liquidez e rentabilidade. O imóvel tem todas as três, né? Se você tiver um bom imóvel, há uma lenda que diz que o imóvel não tem liquidez. Isso não é verdade.
Ele tem bastante liquidez. Muito. Ele não vende, talvez, com a rapidez de um ativo de menor valor, mas ele tem bastante liquidez. Então, voltando à resposta à sua pergunta reafirmando a excelência do imóvel enquanto opção de investimento, eu acredito que nós, em 2014, nós tivemos a conjunção de dois fatores que fizeram com que o mercado imobiliário se expandisse menos, se valorizasse menos. Nós vimos numa marcha de 20%, aproximadamente entre 20% e 25% em 2011, 2012. Essa margem caiu para metade em 2013. 2014 nós tivemos aí alguma coisa muito próxima entre 6% e 7%, que é a inflação. Então isso, na minha opinião, Rômulo, foi devido a dois fatores fundamentais. Em primeiro lugar, o atendimento à demanda, né? O equilíbrio da equação oferta e demanda, que é, em última análise, o que define o preço de uma mercadoria, né? Nós viemos de um processo de demanda ávida, né? Porque o Brasil passou 10 ou 15 anos sem atender uma determinada camada da população. De repente, com a estabilização da economia e com o advento do financiamento imobiliário, essas pessoas foram atendidas, puderam comprar a casa própria e foram ao mercado, naturalmente, com muita avidez, com muita sede, porque o imóvel é um bem sumamente importante na vida da família. E essa situação foi sendo atendida ao longo do tempo. É tanto que, pela primeira vez em muitas décadas, o déficit habitacional brasileiro baixou, né? Nós saímos aí de alguma coisa muito próxima de 8 milhões de unidades, caímos para 6 milhões de unidades hoje, segundo a Fundação Zé Pinheiro. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto foi, de fato, um freio na economia, uma retração na economia, né? Nós tivemos aí um crescimento baixíssimo no PIB, e quando não há crescimento do PIB, não há, obviamente, crescimento na renda das pessoas. E aí a gente tem o impacto no mercado imobiliário. Reinaldo, a grande imprensa nacional divulgou, principalmente no estado de São Paulo, mas nas grandes capitais, que as construtoras, as incorporadoras começaram a baixar preço esse ano. Isso é verdade? Qual é a consequência se for? E se tem a possibilidade dessa leva de ideias de baixar preço chegar aqui em João Pessoa? Mais uma razão para o consumidor comprar, né? Porque realmente existe. O imóvel é uma mercadoria como qualquer outra. Naquele instante em que os estoques começam a se elevar e que você tem uma redução na velocidade de vendas, naturalmente as construtoras precisam recompor o seu capital de giro e elas optam por fazer promoções, sobretudo dos imóveis mais próximos de conclusão ou já concluídos, né? Você termina um prédio com 20%, 30% do estoque, aquele restante, aquele saldo, você já está com os custos na mão. Faz uma velha promoção. Isso, faz uma promoção. O imóvel, como eu disse, Rômulo, e repito para o nosso assinante entender, o imóvel é uma mercadoria como qualquer outra. Na hora que você tem estoque, que você tem mercadoria na prateleira, é perfeitamente plausível, né, que a construtora faça, é até aconselhável que ela faça uma promoção para se recapitalizar e ficar com condição de investir novamente. É justamente aí onde entra o cliente pesquisador, né? Aquele cliente que procura, através dos corretores imobiliários. O momento para esse cliente que pesquisa é um momento excelente, porque ele, com certeza, vai encontrar boas promoções. Praças como São Paulo, Rio, Brasília, que tiveram valorizações imobiliárias muito acima da média, muito acima do razoável, né? Há inclusive alguns pontos fora da curva, como o caso do Rio de Janeiro, né, existiu de fato um movimento especulativo no Rio, em função das Olimpíadas, da Copa, do Porto do Rio, uma série de situações que a gente precisaria estudar de per si, mas João Pessoa também tem, apesar de João Pessoa ter tido uma valorização ao longo desses 10 anos muito menor do que em outros estados da federação, eu diria que foi uma valorização um pouco mais pé no chão, né? Nós tivemos cerca da metade do que teve, por exemplo, Fortaleza, que é um estado próximo nosso aqui, e isso acaba favorecendo o consumidor. As promoções de João Pessoa parecem um pouco menores do que as promoções do resto do Brasil, mas é justamente porque João Pessoa teve uma escalada de preços mais racional, digamos assim. Até porque aqui a concorrência é muito grande, há muitas empresas, boas empresas no mercado, e a gente percebe que a oferta imobiliária é uma oferta muito diversificada e muito boa. Você falou num assunto agora que eu quero até lhe questionar. Por exemplo, a gente sabe que a atividade econômica
principalmente na construção civil, como a Constituição diz, é aberta a todas as pessoas. Mas a credibilidade, a qualidade e eficiência no empreendimento, ela requer um profissionalismo, hoje tem muita tecnologia e uma concorrência muito grande. O que é que você analisa hoje, agora a gente está em 2015, nos 3 primeiros meses, estamos em março, essa questão, por exemplo, do mercado de João Pessoa, tem muitas construtoras, mas muita gente que não é do ramo, assim, médicos, advogados, resolveram. Mas essas empresas, eu não estou dizendo aqui que podem estar ou não estar fazendo o mesmo padrão, das empresas como a sua, por exemplo, a Ibérica, você tem uma história e tal. O que é que você avalia aí a construção civil, principalmente na escolha do consumidor que está nos assistindo agora? O que é que ele tem que fazer para separar, às vezes, o joio do trigo, apesar do mercado de João Pessoa e da Paraíba em particular, ser um mercado totalmente seguro? Rômulo, é realmente uma questão muito interessante essa que você coloca, porque eu, particularmente, não vejo nenhum problema, o sol nasceu para todos, e eu não vejo nenhum problema em profissionais de outras áreas migrarem para a área da construção civil. Realmente, médicos, advogados, não tem problema. Isso aí é uma coisa aberta. A atividade da construção civil é uma atividade absolutamente democrática. Todo brasileiro tem um pouco de construtor. Né? Você conversar com as pessoas, todo mundo dá palpite, todo mundo tem um pouco de construtor, né? De construtor, de médico, etc. Todo brasileiro, o brasileiro tem sempre um pouco, né? Ele dá palpite nessas coisas. Agora, o importante, falando para o nosso telespectador, é que a empresa seja uma empresa bem estruturada. É que ele se certifique de, independentemente de quem sejam os acionistas, o acionista pode ser um advogado, o acionista pode ser um médico, o acionista pode ser um corretor, o acionista, o incorporador, vamos chamar assim, pode ser uma pessoa, inclusive a Lei 4.591 permite que qualquer profissional incorpore. Agora, o cuidado que se tem que ter é o cuidado com a documentação, em primeiro lugar, a legalidade da documentação daquele empreendimento e, evidentemente, as questões técnicas relacionadas à obra. Se a obra está sendo acompanhada por um engenheiro residente, se tem as devidas ARTs, se está licenciada junto à edilidade, junto às secretarias de meio ambiente do município, do governo do estado, se existe o memorial de incorporação registrado no cartório imobiliário, que é a carteira de identidade daquela obra. Então, na realidade, quem pode auxiliar muito você, consumidor, que deseja comprar um imóvel, o elo de ligação entre você e o construtor, e quem vai lhe satisfazer todas essas dúvidas com presteza e com sapiência, é o corretor imobiliário. O corretor imobiliário é um elemento importantíssimo nesse processo, porque é justamente ele que se encarrega de trazer essa documentação até o consumidor e garantir que aquela edificação está sendo feita por uma empresa idônea e que está tendo os cuidados documentais e técnicos necessários para o êxito daquele empreendimento. Portanto, a compra precisa ser feita através de um corretor, deve ser feita através de um corretor. O corretor tem um papel importantíssimo nisso, Romulo. Ainda nesse mesmo raciocínio, o que deve ser observado, principalmente dos empreendimentos, para que a gente está agora num ano que a gente sabe que é um ano que todo mundo está investindo, mas está tendo a devida cautela. Difícil, um ano difícil. Difícil, cauteloso, mas não um ano que eu acho que é um ano melhor, meio melhor do que o ano passado. Mas na sua opinião, também de economista, esse é o momento de se comprar imóvel financiado, esse é o momento de ir aos bancos, porque há uma facilidade muito grande nos bancos, e financiar imóvel. As pessoas ficam em dúvida, será que a inflação vai voltar? Será que as coisas vão voltar ao passado? Ou isso tudo é o mito da imprensa que é mal informada? Eu, pessoalmente, não acredito em nada disso. Eu não acredito que a inflação vai voltar. O nosso país, apesar da crise que enfrenta, é inegável que nós temos um processo de deterioração das contas públicas, né, em curso. Isso culminou no final de 2014, com aquele episódio que todos nós acompanhamos, né? O Brasil gastou mais do que podia e não fechou suas contas, isso desgastou bastante. Esse escândalo, né, de corrupção na maior empresa estatal do Brasil e uma das maiores do mundo, a maior da América Latina, até bem pouco tempo atrás, realmente minou a confiança
do empresário e do consumidor. O brasileiro está muito apreensivo em relação aos desdobramentos dessa história. Existe, de fato, um ambiente que não é um ambiente muito favorável para os negócios. Entretanto, 2015 pode ser um ano de grandes oportunidades e eu hoje, Rômulo, não concebo um negócio imobiliário sem a participação dos bancos. Independente de qualquer coisa, as nossas taxas de juros são plenamente suportáveis e eu não concebo nenhum negócio imobiliário sem a participação. Você sabe que eu defendo isso há muito tempo. Há muito tempo. Né? Você é um herói e um grande presidente. A gente fala de Siduscom, a gente lembra de Irenaldo Quintães, mas vamos a um rápido intervalo comercial, mas eu já quero deixar uma pergunta aqui. Nós estamos num período de crise política, que também, direta ou indiretamente, está afetando a economia, mas vai chegar essa crise política desses movimentos contra o governo, a favor do governo, afeta o mercado da construção civil ou não? Não respondo agora. Vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú. Apartamentos de até 107 metros quadrados. 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio. 3031 3366. Está nascendo no bairro mais nobre da cidade, Altiplex. O complexo multiuso que tem a vista mais bonita da cidade, para você trabalhar, morar e se divertir. São offices, apartamentos e mall num só endereço. Invista na melhor vista. Invista no Altiplex da Allianz. Jardim Luna, nossa história é com você. E o lugar não poderia ser mais nobre. Royal Luna Residência. 2 unidades privativas por andar. 207 metros quadrados de área, com 3 ou 4 vagas de garagem e lazer completo. Um espaço para viver a história da sua vida e juntos construirmos a nossa. Sinal de 35% até a entrega. Royal Luna Residência. Visite o decorado. Um lançamento Dimensional Construções. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Spazio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai.
Imagine um apartamento em Tambaú perto de tudo. Restaurantes, supermercados, bancos, escolas. Agora imagine que você pode financiar esse apartamento pela Caixa em até 360 meses com 0 de entrada. Imagine também que esse apartamento já está em fase de acabamento. Então aproveite e adquira logo o seu apartamento no Mont Tremblant da Rufus Construtora, que está com o metro quadrado mais barato de Tambaú, com qualidade Rufus. Mont Tremblant, more bem e perto de tudo, em Tambaú. A Construtora Sideral possui a opção certa para quem acredita que morar bem é uma questão de escolha. Para quem sonha com um lugar ao sol, apresentamos o Residencial Sol, com 2 opções de apartamentos, na melhor localização do Bessa. Para quem quer morar em um bairro com superestrutura, apresentamos Residencial Signos, também com 2 opções de apartamentos na melhor área dos bancários. Residenciais Sol e Signos, 2 opções para um único bom gosto. O seu, Construtora Sideral, 3241-2555. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Master Imóveis está de volta e hoje a gente fala de um tema de extrema importância. O mercado imobiliário reduz preços e está facilitando mais a forma de pagamento. Quem está aqui comigo é um empresário, dono da construtora Ibérica, ex-presidente do Sinduscom e atual vice-presidente da CEBIC, Reinaldo Quintanes, que eu deixei uma pergunta aqui no intervalo. A gente está vendo aí esses movimentos, passeatas, o PT bota uma passeata favorável a ela, a população outra, esse fora Dilma, essas coisas de insegurança na política, oposição se degladiando muito forte e por conta dessas crises, vamos dizer assim, em tese de corrupção. Agora, esses problemas todos que a gente vê aí, afeta a Constituição Civil, poderá afetar, ou é apenas uma coisa que está passando assim, aqui distante da nossa cadeia produtiva? De jeito nenhum. Não está passando aqui distante e afeta bastante. Como eu disse na resposta à pergunta anterior, em algum momento, o Brasil vive hoje, mais do que uma crise econômica, mais do que uma crise política, vive uma crise de confiança, né? Me parece, Rômulo, isso aqui é uma opinião pessoal, me parece que a estratégia usada pelo governo nas últimas eleições, pela presidente eleita, não foi a melhor. Ela sonegou da sociedade informações importantes. O país não ia bem, as contas públicas não iam bem, seria necessário o ajuste que está sendo feito, e isso não foi dito com todas as letras para que empresários e sociedades se preparassem para esse momento que a gente está vivendo agora. Então, assim, no meu ponto de vista, que fui criado com a verdade, que crio meus filhos com a verdade, que administro minha empresa com a verdade, que vivo com a verdade, não dizer a verdade, para mim, é um pecado terrível. Né? Eu acho... Chamado pecado capital. É um pecado capital, exatamente. Você, como seminarista, você participou. Foi coroinha, você foi coroinha de igreja, eu conheço a sua história, você participou muito. É um dos pecados capitais. Então, sonegar as informações da população gerou este clima de insegurança que nós vivemos hoje. A população, a sociedade, e aqui eu não falo em nome da sociedade, mas falo em nome da sociedade na qual eu convivo, ela se sente ludibriada, ela se sente enganada por um discurso de facilidades, quando, na verdade, nós tínhamos e temos e teremos uma tarefa árdua pela frente. Né? Não é apenas a crise econômica é um aspecto. As medidas que o ministro Joaquim Levy está tomando, né, elas precisam ser tomadas. Uma delas eu discordo, que foi a questão da desoneração, não porque afetou o setor, mas porque desestimula investimentos. Mas correção de rumo em programas sociais que estão se desvirtuando um pouco, como é o caso do seguro-desemprego, e outras questões, a questão previdenciária também, né, e uma arrumação, um freio de arrumação nas contas públicas, eu acho que a sociedade deve apoiar. Mas isso tem que ser
ser dito com todas as letras. O governo tem que fazer o seu meia-culpa e tem também que contribuir com essa situação, cortando na própria carne, cortando nos seus 39 ministérios, nos seus cargos de confiança, nas suas próprias despesas de custeio. Afeta a sociedade, mas eu tenho a impressão que os atos programados que têm acontecido no Brasil, programados para os próximos dias, que já aconteceram, eles são uma demonstração de saúde da democracia, de saúde da sociedade. É extravasando essa sensação de engodo que a sociedade poderá convencer os que estão no poder e no comando do país de que isso não pode se repetir. Vamos trabalhar com a verdade. Se tem alguma medida dura para ser tomada, se tem algum ajuste econômico para ser feito, nós precisamos de previsibilidade. Isso é uma palavrinha mágica. É porque não se planeja com achismo. Claro, nosso ciclo operacional, o ciclo operacional do empreendimento imobiliário dificilmente é inferior a 3 anos. Exato. Como é que eu vou planejar hoje o empreendimento que eu vou entregar daqui a 3 ou 4 anos se eu não tiver bem claras as condições tributárias, né? Aquilo que o país qual o caminho que o país vai percorrer naquele período em que eu vou estar empreendendo. Então, a grande crise que existe hoje é uma crise de confiança. A sociedade se sente enganada e isso afeta o ânimo de consumidores e empresários e trabalhadores. Você veja que está todo mundo com um certo desânimo. Os índices de confiança medidos pela Federação, pela CNI, que é a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba tem divulgado, nunca estiveram tão baixos. Estão abaixo de 40 pontos. Quando estão abaixo de 50 pontos, já é uma luz amarela que acende, já há uma preocupação em relação ao investimento. Quando estão abaixo de 40 pontos, como agora, aí realmente a luz é vermelha. A gente precisa tomar muito cuidado, estar muito atento a isso. Com esse novo cenário que se avizinha aí da construção civil, do mercado imobiliário, eu vi uma entrevista do presidente José Augusto Viana, que é o presidente do Cresce São Paulo, é um empresário, também segundo vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, sobre agora o grande realce sobre os imóveis usados, ou imóveis de terceiro, que o mercado poderá ter uma potencialização maior. Você concorda, você discorda? O que é que você acha? Até porque as construtoras recebem muito imóveis de outros. Eu concordo. Na medida em que você tem uma redução nos lançamentos de imóveis novos, naturalmente há uma intensificação da procura nos imóveis usados. Eu acho que os imóveis usados devem ser realmente beneficiados com essa redução no ritmo da atividade e eu imagino que seja um excelente investimento. Repito, Rômulo, para o nosso telespectador, imóvel é um bem de raiz, né? Quando há turbulência econômica, o imóvel novo ou usado bem conservado, evidentemente, claro, com a documentação em ordem, são excelentes refúgios para aquelas economias de toda uma vida, sem contar com as possibilidades que ele oferece, inclusive de renda, que é o caso do imóvel usado. Você compra hoje e aluga amanhã, já imediatamente, já consegue. Já está pronto, acabado. Já está pronto, 0,5%, 0,7%, 1%, 1,5%. Dependendo do cenário. No caso dos comerciais, dependendo do cenário, você já bota no bolso de imediato ali a cada mês. Reinaldo, é uma honra ter recebido novamente aqui. Eu quero lhe passar um mimo, uma lembrança da consultora Massad, nosso amigo Alisson, que é seu amigo também, e deixar você aqui com as suas considerações finais e trazê-lo em outros momentos, que a gente vai ter esse ano muitos momentos aí com você. Sem dúvida, Rômulo, muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Meus cumprimentos a Alex Filho, um grande abraço para meu amigo Alisson da Massai, que é um grande empresário, e vamos para frente, com otimismo, com vontade de empreender, mas com muita cautela, porque realmente o ano é um ano complicado. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Não saia daí, assista agora, nesse momento, o Master Imóveis Shopping, construtoras maravilhosas, corretores de imóveis competentes, empresas imobiliárias totalmente preparadas para lhe mostrar o caminho do sonho da casa própria, e as ofertas aqui são sempre inéditas e imperdíveis. Claro, também quero agradecer a toda essa audiência que vocês nos dão. Grande abraço aos telespectadores da TV Master, em particular do Master Imóveis, e sempre digo que juntos somos muito mais fortes.